Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui pelo Marketing na Mesa. É um projeto que auxilia o empresário a construir reputação, ter visibilidade e, consequentemente, aumentar o faturamento. Então, o que a gente faz? Um bate-papo descontraído numa mesa de bar, né? Para a gente falar de assuntos de comunicação, marketing e vendas de uma maneira integrada. Tá? Então, hoje, o tema é da nossa convidada Leila, né? Da Trupe, né? E ela vai falar do branding, da importância do branding. Então, a gente sai do zero para o branding, né, Leila? Seja bem-vinda. É isso, muito obrigada, Thaís, muito bom estar aqui. E a gente trouxe mais uma convidada também para complementar o assunto. Ela entende bastante de branding, da base do branding, então vamos apresentar. Meu nome é Érica, eu sou da Relive e o trabalho é de posicionamento, é fazer com que todas as ações de branding e as ações de marketing de fato aconteça com coerência da marca. Obrigada pelo convite. Imagina, seja bem-vinda. O que é a proposta? A gente traz profissionais da área, né, seja do assunto que a gente está falando no momento, para complementar. Então, a Érica veio calhar de verdade, né, com tudo isso que a gente está falando, porque branding é muito mais do que simplesmente fazer identidade visual, né? A gente sofre muito com isso no mercado. Então, é importante para vocês que têm empresas, que querem construir um nome no mercado, saberem o que vão fazer, né, daqui para frente com essas orientações. Então, a gente tem 3 opiniões aqui do mercado para complementar e trazer o máximo de experiência para vocês, tá? E vamos começar, né? Então, o que é e o que não é branding, Leila? Então tá. Basicamente, branding é tudo que faz você lembrar da empresa, reconhecer a empresa ou produto e desejar a empresa ou produto. Então, você precisa, obviamente, do que vem primeiro na cabeça das pessoas é marca, identidade visual, que nem todo mundo entende o que é identidade visual de ponta a ponta. Mas tem outras coisas. Então, assim, como essa marca se posiciona, como essa marca se comunica, como é o atendimento do começo ao fim. Todos os pontos de contato do cliente com a marca fazem parte do brand. Então, eles precisam ser pensados, planejados e executados para que esse reconhecimento aconteça em qualquer ponto de contato, né? Então, eu preciso reconhecer a marca na hora que eu ligo para a empresa, na hora que eu acho o site, na hora que eu vejo uma propaganda, na hora que eu estou num evento da marca, na hora que eu estou falando com uma pessoa da empresa. O branding tem que estar redondo, tem que estar completo e 100% alinhado. E aí, sobre criar esse início dessa percepção. Então, você entender qual percepção você quer transmitir, você tem o trabalho da Érica. O trabalho de posicionamento, a gente entra em todas as camadas da empresa. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né, do nosso trabalho, porque é muito impacto do marketing digital e faz muita confusão do que é branding, do que é marketing, tudo isso fica tudo muito misturado. Mas o trabalho de posicionamento, que é o que eu faço, é a estratégia da marca. É trazer para a área de branding e as ações de marketing que elas tenham coerência. Coerência com a identidade da empresa, coerência com as ações, com tudo que vai ser feito, mas também com a identidade. E aí a identidade, quando a gente fala, não é identidade visual, mas é ter essa coerência para que quando seja feita a identidade visual, também tenha a coerência da identidade da marca. Então estamos todas juntas aqui com esse objetivo de levar, né, para as ações da empresa essa coerência, essa consistência, né? E nosso trabalho sempre se complementa, né? Então, no dia a dia, porque quando o cliente vem para minha ponta, eu tenho que explicar tudo isso, né, que a gente faz no dia a dia. Quando chega na Leila também, e principalmente quando chega na Leila, né, quando chega na rede social, porque todo mundo acha que fazer comunicação é só ter a rede social, principalmente ter o Instagram, só existe Instagram, né? Então, não é isso. É construir todo esse cenário para que, né, a marca seja fortalecida. E quando a gente fala de marca ser fortalecida, é da sua marca vir na mente do consumidor. Então, é muito fácil, né? Coca-Cola, todo mundo sabe o que é Coca-Cola.
Paneteria aqui na Zona Norte, todo mundo conhece, porque já são empresas, né, que já fortalecem o nome com ações, com parcerias, com network, com várias pontas da comunicação. Então, o cliente acha que é só chegar naquela ferramenta específica que ele já vai ter resultado e, principalmente, que ele vai faturar. E não é bem por aí, né? Eu acho que os clientes precisam ter consciência que, assim, você tem uma ordem para fazer algumas coisas, então é bom fazer o planejamento, o posicionamento no início. Mas se não deu, tudo bem. Em algum momento, vamos lá, vamos parar e organizar isso. Vamos descobrir o que eu quero transmitir do meu posicionamento. E definir o meu posicionamento, né? Tem empresa que não tem isso muito claro. Então, definir o posicionamento, vamos ver se já tem coisa produzida, se elas estão alinhadas com esse posicionamento, se elas precisam ser refeitas, se elas precisam ser adequadas. E aí, quando você fala de canal de marketing, cada canal tem um objetivo e ele consegue trazer algum benefício, alguma venda, alguma coisa, até certo ponto. Então, assim, tanto que, né, aquela coisa, surgiu a internet, acabou a TV. Não, continua. Né? Você ainda tem empresa, ainda tem perfil que vai ter muita venda com comercial de televisão. Muitos, sim, saíram do canal, mas os canais não matam o anterior. E eles não trazem resultados que o outro canal traria. Então, você continua precisando fazer redes sociais e assessoria de imprensa. Você continua precisando fazer website e redes sociais. Né? Você, agora vou investir só em redes, não preciso mais ter website? Não. Você precisa de todas as peças, você precisa de todas as peças alinhadas principalmente com o seu posicionamento, e você precisa que elas tenham a mesma comunicação. E aí entra a identidade visual. É uma parte do branding que você faz com que todos os momentos que o seu cliente tem contato com você, em qualquer canal, digital, presencial, na sede da tua empresa, na carta que ele recebe pelo correio, não temos muito isso mais, mas algumas empresas sim, no documento que ele recebe, na tua proposta, e aí tem o papel timbrado, tem, sei lá, clínicas gerais, você recebe uma pasta com os exames e tal. Ele precisa lembrar, em qualquer coisa que ele pegar, um brinde, uma caneta que você deu de brinde, um post que apareceu lá da sua empresa, lá no feed dele, eventualmente, ele tem que bater o olho e reconhecer a tua empresa. Por quê? O branding vai ajudar, se ele estiver consistente, ele vai ajudar nesse reconhecimento rápido, e se ele for bem feito, ele ajuda a causar desejo. Então, assim, eu não estava pensando em ir naquela clínica há algum tempo, passei pelo post, ouvi eventualmente aquela pastinha que eu fui lá há algum tempo, me causou novamente o desejo de ir lá e fazer uma nova consulta. Vou fazer um outro tratamento, estética principalmente, vou indicar para alguém. E aquele ponto de contato te faz lembrar de todos os outros pontos de contato. Então, se eles foram bons, vai vir aquela sensação boa e falar, verdade, me perguntaram esses dias, vou indicar. Minha família, isso, aí entra a experiência do cliente. Tem a experiência do cliente que você falou, Thaís, mas uma coisa que eu rebato muito, e às vezes parece intangível, a questão da identidade para dentro desse trabalho que a gente faz, porque senão você não consegue se diferenciar. Por que eu vou escolher você para fazer? Porque de alguma maneira eu comuniquei algo que conectou, e aí entra o trabalho também de branding, mas é a forma que eu consigo me diferenciar. Hoje a gente sofre o impacto de trends. O problema é que você se torna mais um e você não consegue se diferenciar. Quando você não consegue se diferenciar, você entra na briga de preço, porque você é só mais um. Você não se diferenciou, você não trouxe a sua identidade. Mas o que é identidade? Tem uma metodologia, tem um trabalho que precisa ser feito para você se diferenciar. O que a gente vê muito é sendo só mais um, e grandes potências, pessoas incríveis, profissionais extraordinários que poderiam fazer um trabalho premium, vender o tal do high ticket, né? Que a gente ouve bastante, mas ele não se comporta, não tem coerência de trabalho,
que justifique ele vender. Aí ele entra naquela frustração de não poder fazer a venda do high ticket, mas porque ele está incoerente, inconsistente, ou seja, não tem conexão, né? E um grande exemplo de o branding agrega valor. Um grande exemplo é a Starbucks. Você vende café, um café que no Brasil não é a preferência do brasileiro, muito mais caro do que e as pessoas compram. Então, por quê? Porque o branding dele é consistente, transmite o posicionamento da empresa, as pessoas reconhecem facilmente. E ali é um dos maiores exemplos assim, que o branding é tudo. Então, você entra numa loja da Starbucks, você reconhece, mesmo que a marca não esteja na parede, porque ela tem toda uma identidade visual consistente. Forma de tratar o cliente. Uma forma de tratar o cliente. Eles criaram, né, uma maneira inovadora e tudo mais, e mantém. Você vai numa loja aqui, em outro bairro, e você vai ter o mesmo tratamento, e você paga mais caro por um café. Então, as pessoas falam, mas vou investir tudo isso aqui só para ficar bonitinho? Não, para agregar valor ao seu negócio, para ser facilmente reconhecido, para vender mais. O objetivo é vender mais e melhor. Sim. E indo pela outra ponta, né, dos prestadores de serviço, porque todo mundo acha que é só sair contratando uma agência, principalmente quando a gente fala digital, né? Vou contratar o gestor de tráfego, né, que todo mundo quer contratar. Existe o perfil certo do profissional que vai te atender. Recentemente eu vi uma dermatologista cancelando um contrato com uma agência digital porque ele estava indo contra a filosofia que ela queria, que é onde a gente fala de posicionamento. Ela queria se posicionar como uma autoridade na área dermatológica, pela qualidade das informações que ela passa, e não pela promoção do tratamento de Botox. E o estrategista digital estava empurrando a estratégia errada para ela de baseada, vamos vender Botox. Ela cancelou o contrato com a agência digital. Então, ou seja, o caminho contrário, né? Foi o prestador de serviço que não entendeu o posicionamento de imagem que a cliente, que muitas vezes não tem essa visão, teve. Então, também tem que ter essa observação aí para o profissional que vocês contratam no dia a dia para lidar com a marca de vocês. Sim, isso é uma coisa que tem acontecido muito no mercado, porque você tinha, no século passado, as agências de propaganda que cuidavam da propaganda como um todo e faziam eventos, todas as ações de propaganda possíveis. Quando entra a propaganda digital, né, as mídias digitais, você precisa de especialistas técnicos para que elas aconteçam, mas você precisa lembrar que alguém precisa estar cuidando da sua marca de maneira global, que é cuidar do branding. Para essa pessoa, que aí pode ser você mesmo, que foi o caso da dermatologista, pode ser uma pessoa de marketing dentro da sua empresa que gerencia os outros fornecedores, ou pode ser uma agência contratada que tem consciência de que tudo tem que estar consistente. Para que os profissionais não estejam só preocupados com a execução técnica, que é o que tem acontecido. Então, assim, um gestor de tráfego que está preocupado em vender muito e ter um CPC baixo e tudo mais, ele está preocupado em seguir o que o mercado vai comprar mais rápido. Por isso que ele empurrou o Botox, ao invés de querer que a pessoa faça um trabalho de autoridade. Porque ele só sabe executar a parte técnica. E se você falar para ele, eu quero o máximo de vendas, ok, mas o máximo de vendas para o público errado e que está indo totalmente contra o posicionamento e a identidade da empresa, a longo prazo, ele mata a empresa. Né? Então, esse é um cuidado muito recente, que além de tudo que você tem que cuidar do marketing, você tem que cuidar de que tipo de contratação técnica você faz. Não é só a tecnicidade que vale na hora de colocar uma campanha de marketing para acontecer. Tem um ponto que eu gosto de falar que tange muito o nosso trabalho. O empresário, ele acha que contratar o branding, contratar o que a gente faz, é caro. Caro é ele não fazer, porque o impacto que ele vai ter e a venda que não vai acontecer é o que está em jogo. Então, o que a gente faz é criar esse dinamismo para que ele fale com o público certo, da forma certa, e que a venda aconteça para que ele, de fato, atinja o objetivo dele. Todo mundo que abre uma empresa tem dentro de si um objetivo, seja ter uma vida melhor,
morar numa casa melhor. Cada um tem a sua motivação quando você abre a tua empresa. E as grandes marcas, como você falou da Starbucks, ela cuidou dos pequenos detalhes, que qualquer um pode fazer. Mas ela tem uma estratégia, ela tem um plano definido. E todas as unidades que você for, tem essa consistência e coerência. Não custa muito, só que ela fez o certo. E mais caro ainda é refazer tudo isso. Então, é o que eu sempre falo para os clientes. Começa e começa certo, para você lá na frente não ter que refazer e gastar 2 vezes esse dinheiro. Então, quando eu monto o plano de comunicação do cliente, eu sempre falo, prefiro que você guarde a verba, né, e faça no momento certo, do que sair contratando só para dizer que fez. Então, vamos pensar 2 vezes. Eu já tive um caso de um cliente que queria reformular a fachada da loja sem ter o logo da empresa. Qual sentido? Vai gastar 2 vezes para fazer a fachada de novo quando tiver o logo. Então, não tem essa noção, né, das etapas que tem que cumprir. E outra coisa que eu vejo muito errando no meio do caminho, contratar agência de marketing digital, vulgo rede social. Porque tem muitas agências de marketing digital aí no meio do caminho que falam que são agências de marketing e, na verdade, ela só faz a rede social. E ela fala, contratei uma agência de marketing. Não, peraí, qual que é a função dessa agência de marketing? Né? O que ela faz? Qual que é a expertise dela? Então, falar de marketing também é um assunto muito amplo, né? Que hoje todo mundo fala que faz marketing e não faz. Exato. E ter um bom posicionamento de branding definido. E não precisa, obviamente, né? Você tem tamanhos diferentes de empresas. Então, assim, você não vai fazer o mesmo plano de branding para Starbucks para efetivamente a cafeteria da esquina. Mas a cafeteria da esquina, se tiver um plano do tamanho dela, pequeno, vai ajudar justamente a definir quais são os investimentos, em quais áreas, em quais canais e com qual volume. Você não precisa estar em todos os canais, você não precisa ter um volume alto para alavancar o seu negócio. Até porque, se você efetivamente alavancar muito a cafeteria da esquina, ela não tem lugares suficientes. Então, assim, entendeu? Não comporta. Então, você precisa efetivamente se basear num plano coerente e real com o tamanho, com os objetivos da empresa. O objetivo é crescimento? Quero virar uma franquia? Ok, mas não vai ser com uma única ação de marketing, não vai, né, mesmo que seja um tiro de canhão com várias ações ao mesmo tempo, num prazo errado, mal calculado. Então, tudo isso, se você tem um branding bem definido de qual é o posicionamento que você quer, eu quero crescer com qualidade, com este reconhecimento, quero ser reconhecida como uma cafeteria afetuosa, um lugar que eu me sinto em casa, etc. Você não vai conseguir fazer isso se você lotar o lugar em certos horários e ficar incômodo e não ter lugar para sentar. Então, acabou. Você fez um plano e executou o contrário. Então, isso ajuda muito e agrega valor, sim, aumenta a venda, sim. Só precisa ser feito. E é igual a academia, né? Vai, faz e mantém a constância, porque senão todo o seu investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro, vai para o lixo também. Né? E outra coisa que é importante a gente falar, que branding é essencial desde o autônomo até uma grande empresa. Então, não é uma estratégia para empresas mais estruturadas e que têm dinheiro para investir nisso. Você pode fazer branding sem grandes verbas também, né, Leila? Pode e deve. Pode e deve. E justamente, se você contratar um profissional que entende, ele entende justamente esse seu tamanho também. Né? Então, assim, a gente vai explorar branding até aqui. Por exemplo, eu não vou fazer um plano de branding que chega até frota para uma loja que tem um lugar, né? Não tem frota. Entendeu? Aí você vai estudar como que vai ser quando você tiver os caminhões de entrega. Então, não tenho. Né? Não é isso. Não é pegar a receita de bolo assim, do que é possível fazer e aplicar para qualquer negócio. É justamente fazer um ajuste. E tem um outro detalhe, assim, existe branding pessoal também, que a Érica entende bem. Isso até é muito legal de comentar. Eu quero trazer um exemplo bem rápido de um arquiteto. E a gente fez esse trabalho de posicionamento dele, ele entendeu qual que é o grande DNA dele, que é executar trabalhos diferenciados,
Então, ele faz muito estúdio, esse é um foco de trabalho dele, e geralmente o estúdio, os mini estúdios, né, eles são decorados, vamos dizer assim, são preparados num formato tradicional para que você... É quase o flat, você sabe que é hotel, né, tudo igual. E ele defende trabalhos diferenciados. E quando a gente fez esse trabalho, ele tinha, na sequência da nossa reunião, uma outra reunião com o investidor, que geralmente é o cliente dele, para 25 unidades. Ele falou, Érica, e agora o que eu faço? Porque eu queria já trazer tudo isso para essa conversa que eu vou ter. Eu falei para ele, fica na mente dessas palavras aqui, que elas conectam o seu DNA com provavelmente aí o que esse cliente quer. E aí ele foi para essa reunião, depois ele me ligou, me mandou um áudio de, imagina, né, recebeu um áudio de mais de 4 minutos contando a história, né? E ele falou assim, Érica, eu em um determinado momento achei que eu tinha perdido a negociação. Eu lembrei do que você me falou e coloquei isso para conversa. E na hora que eu coloquei, a mudança do comportamento do cliente foi outra. E falou, me fale mais sobre isso. E deu abertura para ele. Ele, obviamente, já trouxe, né, aquilo, acendeu aquela chama dele, e ele trouxe isso para aquela conversa, e na hora ele fechou 25 estúdios com o investidor, por um pequeno detalhe. E é esse pequeno detalhe que é o propósito claro e falar com o público certo, né? Exato. E você, uma das peças que você entrega num plano de branding, a gente chama de voz, que é justamente como é que você fala. Então, dele ter lembrado o tom de voz da sua empresa. Você vai falar com humor, você vai falar com tecnicidade, você vai transmitir. Então, você escolhe esse tom para falar. E ele ter usado o que você teve no plano para ajudar na negociação, né, no convencimento do cliente, é uma parte desse trabalho de entender a voz da tua empresa, entender quais os termos que você vai usar que vão refletir bem o seu negócio. E vai ajudar muito o teu cliente entender mais rápido, porque ele eventualmente ia chegar ao final da negociação conseguindo dizer, mas ele usando os termos corretos, você faz isso mais rápido, mais assertivamente. E aí eu queria dar um exemplo também de branding e identidade visual. Envolve embalagem, envolve efetivamente o seu logotipo, a sua fachada, as cores que você usa, os materiais que você vai revestir, né, o lugar, se tem um lugar físico, alguma coisa. Mas, por exemplo, e não querendo dar os exemplos gigantescos, que é muito fácil cuidar de todos os detalhes com milhões de dólares. Mas você... definimos uma vez uma identidade visual para uma doceria de doces muito finos, mas a embalagem é um preço alto desse produto, né? E aí ela ficou, não vou conseguir fazer a embalagem personalizada, que seria o ideal, 100% personalizada e tal. Quebramos um pouco a cabeça, até que a gente chegou numa solução muito, muito, muito barata, que era, você tem uma combinação de cores muito específica, ela simplesmente começou a acrescentar lacinhos de fita com a combinação das duas cores, em qualquer coisa. Então, ela podia comprar embalagens mais baratas, com acabamento bom, mas sem gravar o logo efetivamente. E o fato de que tudo que ela enviava, mesmo que fosse aquele saquinho de craft, de pão, que você coloca, porque às vezes ela entregava macarrons, alguma coisa assim, em saquinhos, ela sempre acrescentava o lacinho de fita. E os clientes adoravam ter um lacinho, feito à mão, entregue. E era o branding, entendeu? Era a identidade visual que estava acontecendo de uma maneira muito barata. Vou te dar um exemplo da minha empresa. Paulo, me dá essa sacolinha, por favor. Essa sacolinha, craft, amarela, cor da Publicar. Obrigada. O que eu faço com essa sacolinha? Aqui dentro cada ano é um presente diferente, né? Vai com duas bexigas, uma roxa e uma amarela, um cartãozinho escrito à mão com a identidade visual da minha empresa, um timbrado bonitinho, e chega na empresa da pessoa. Esse daqui é o kit de aniversário dela. A Alessandra disse que quando ela recebe essa sacolinha com as bexigas, não tem o logo da Publicar aqui. Ela já sabe que é a Publicar. Então, assim, é o segundo ano que ela recebe essa sacolinha. Então, assim, uma ação super simples, barata,
que marca pela identidade visual, pelas cores da empresa. Exatamente. Para um branding bem pensado e bem executado. E adequado ao tamanho da empresa. Você não vai... um bom profissional não vai fazer um plano de branding para você que fala assim, não, você vai ter que fazer impressão em dourado, que é mais caro fazer hot stamp. Não, é assim, tudo que você for fazer, você vai ter que fazer a impressão em dourado. Não, esse plano não é executável, né? Então, um bom profissional não vai fazer isso com você. Então, faça um bom plano de branding com identidade visual adequada, que você vai conseguir executar e ter resultados rápidos. Quando você falou também do tom de voz, né, que definia as palavras, né, que você vai usar na reunião com o seu cliente, essas palavras a gente também chama na parte de produção de conteúdo como palavras-chave. Essas palavras-chave, o que elas servem? Elas servem para ajudar você a ranquear no Google. Então, quando você faz uma produção de conteúdo para o seu blog, por exemplo, que você usa essas palavras-chave definidas já no branding, no posicionamento da marca, você já vai criar os textos com aquelas palavras, e aí você vai fazer o ranqueamento disso. E quando você for pesquisar dentista no Google, a parte orgânica vai aparecer, né? Então, a gente consegue, né, Luiz? Muito bem. Seja bem-vindo, o Luiz entende do que eu estou falando aí do ranqueamento de SEO. Isso vai ajudar no posicionamento da sua marca na internet, que está todo mundo preocupado com o digital. Então, a parte orgânica também ajuda você nas questões do tráfego, enfim, da série de outras ações que são pagas. Exatamente. Então, você quer complementar com mais uma coisa, Érica? Eu acho que trazer o exemplo sempre ajuda a pessoa que está aí do outro lado visualizar um pouco as situações que a gente vive. Eu tenho uma cliente que eu acompanho já há mais de 1 ano e eu faço acompanhamento de perto com social media. Social media cria os cards, a gente já tem uma definição do trabalho que vai ser feito. Eles criam os cards, né, todas as imagens, criam também os textos e passam para que eu faça um olhar, bata um olhar ali, justamente para não ter uma palavra, uma aplicação na imagem que remeta a algo que não está dentro do escopo daquilo que foi definido. E é muito comum ter uma palavra que vai remeter a um outro contexto, uma utilização na imagem que também vai remeter a outro contexto e que vai, de novo, causar o que a gente chama de ruído de comunicação. E as grandes marcas, elas estão aí fazendo um trabalho incrível porque elas têm esse cuidado com a imagem. Então, elas estão ali fazendo esse trabalho e o pequeno também pode, mas ele não tem esse olhar que a gente tem, essa preocupação. Então, a gente vai olhar e vai falar, cara, não, muda essa palavra, tira esse sombreado, porque esse sombreado não faz sentido da tua marca, do teu trabalho. É esse cuidado. A gente está falando, quando você vê essas grandes marcas, são marcas centenárias, né? São marcas que, nossa, tem várias aí no mercado, você fala, nossa, tem mais de 100 anos. E tem que usar isso como exemplo, como inspiração, né? Não olhar e falar, mas é grande marca. Não, você também pode fazer. Escolher os pontos para focar e executar. Dá para fazer. E principalmente, não sair dando tiro para tudo quanto é lado. Né? O que eu vejo muito, principalmente do autônomo, ele fica desesperado. Né? Eu tenho que fazer parceria, eu tenho que fazer network, eu tenho que fazer o letreiro, eu tenho que fazer o folder, enfim, tem que sair fazendo. Não é assim. Né? Respira, em primeiro lugar, respira. Planeja onde você quer chegar, como que você faz para chegar nesse caminho e consistência nos materiais. Eu vejo muita inconsistência. Esses dias eu vi um cliente que quis promover o ego de uma funcionária e promoveu um patrocinado dela, de uma foto dela segurando, né, um cachorro no colo. Tá, mas essa ação serve para quê? Patrocinou, direcionou para o WhatsApp, para fazer o quê? Tipo, uma pessoa segurando um cachorro no colo não diz nada. Então, é aquela coisa de, eu preciso atender aquele desejo do meu cliente, aquele desejo daquele público específico, mas não sabe nem o que está fazendo. Simplesmente vai e faz, executa. Então, é onde a gente entra, né? Para dar a luz no fim do túnel. Tá, você quer promover a funcionária X, mas então vamos promover de uma maneira adequada. Vamos pensar na ação. Principalmente
principalmente quando envolve verba, né? Então, assim, gastou um dinheiro no patrocinado à toa. Poderia ter gastado essa verba fazendo outra situação. Com certeza. Principalmente. É isso. E acho que a gente abordou no geral, mas não dá para ter tanto detalhe. Mas, de qualquer modo, falamos de todos os tópicos. E acho que... Eu quero complementar com uma coisa. Sim. Que eu acho que é importante a gente falar. Todo mundo está no mercado com um objetivo muito claro, que é faturamento, né? Então, ninguém quer se preocupar com marketing, com comunicação, a gente só quer pensar na venda. Venda, venda, venda. Só que o processo de marketing está ligado com o de comunicação e que está ligado com a venda. Então, a gente precisa focar na experiência do cliente, na jornada do cliente, porque a gente quer vender. Então, eu acho que a Érica consegue falar melhor desse assunto de jornada do cliente, Disney e todos os outros pontos. Isso faz com que você aumente até a recorrência de venda. Sim. Você ter uma boa experiência com o cliente significa desde o princípio, desde o primeiro oi do cliente dentro da empresa até a continuidade dele, que é o relacionamento. Então, você tem que ter esse cuidado ali nesses detalhes. Não adianta, eu quero saber quanto que custa, manda um PDF. Pô, você nem perguntou o que o cliente está querendo, né? Você se livrou dele, né? Você quer se livrar dele, não é isso. Então, esse cuidado, ele vai fazer com que você crie um relacionamento a longo prazo com o cliente. A gente fala muito sobre CAC, que é justamente você cada vez mais, a partir do momento que você trouxe esse cliente para a marca, você não ter só uma venda, ter a segunda, ter a terceira, a quarta, independente do tempo, existem negócios que a segunda venda vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, mas você já tem ele ali dentro do relacionamento com a empresa. E quando você cuida desses detalhes, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem o exemplo da Disney, que faz um trabalho incrível. E o trabalho, para quem não conhece, não é só o parque. Tem todos os serviços que a Disney faz e até mesmo dentro da empresa. A empresa Disney, ela tem um cuidado de trabalho com os funcionários ali, as ações que acontecem, o encantamento começa dentro da empresa. Os próprios colaboradores. As pessoas ficam em êxtase, vamos dizer assim, quando eu vou começar a trabalhar na Disney, as pessoas têm, né? E que legal isso, a tua marca podia fazer isso também. E lembrar que um bom plano, com certeza, vai incluir identidade visual até o pós-venda. Então, né, você tem pós-venda para quê? Para gerar recorrência. Né? Depois que você fez uma, se você esquece, né, vendi, parou, não dá. Vendi, pós-venda, acompanhamento, vira relacionamento, vira recompra ou as indicações. Para serviços, acaba gerando indicação. Então, faz parte de você ter no seu plano de que você não vai abandonar o seu cliente na hora que você vende, né? Passou da venda, pós-venda, recompra e relacionamento. É só pensar nessa fórmula, antes, durante e depois. Né? Então, não tem muito segredo. Então, o que você vai fazer antes do seu cliente comprar o seu serviço, o seu produto? O que você vai fazer enquanto ele está comprando, adquirindo, testando, né, o que você oferece no mercado? E depois, ele vai embora, ele já comprou. O que você faz? Ele precisa ter a sua marca fixada na mente para ele poder te indicar. Para ele poder levar essa essência, essa experiência que ele teve adiante. E aí faz com que vire uma engrenagem, né? Aquela coisa que fica funcionando sem você estar trabalhando, né, necessariamente naquele cliente, naquele lead. Tem uma coisa que eu gosto de colocar, né, o pé no chão de quem está assistindo a gente, que o empresário, quando ele tem esse entendimento de que tudo que é marketing entra na planilha financeira como investimento, isso já muda tudo. Porque a maioria dos empresários, eles olham como custo, não é custo. É muito diferente, não é custo, é investimento. Então, o que ele vai fazer dentro do planejamento estratégico dele, dentro do plano de negócios dele,
quanto que ele vai, através de uma venda, investir no marketing. E aí depois o marketing são todas as ações que nós vamos fazer através desse investimento. Então, ele é circular. Eu vendo, invisto em marketing, eu vendo, invisto em marketing. Não é custo. O custo é, preciso fazer esse óculos. Isso aqui é custo, a lente é custo. Isso aqui é custo. Mas para fazer a venda é investimento. Exatamente. Isso é um raciocínio que não deve ser pensado só com branding, né? Todas as ações de marketing, mas faz sentido porque branding é o que você tem que pensar lá no começo de um negócio, no começo de uma divulgação de marketing ou no começo de um reposicionamento. Tem o reposicionamento também. Né? Existe essa parte, né, do reposicionamento, que a gente não entrou tão a fundo nela. Reposicionamento nada mais do que, eu tinha uma linha de trabalho até aqui e eu vi que ela já não é mais coerente. Então, eu preciso reposicionar. Por isso que muitas empresas reformulam sua identidade visual, mudam o nome da empresa, porque ela quer atingir outros objetivos e aí ela precisa se reposicionar. Se reposicionar é um rebranding, né, Leila? Isso. Dá para fazer. Você precisa de rebranding quando você nota que o mercado mudou ou quando a sua empresa mudou. Porque evoluiu ou porque não estava com o branding muito bem definido, estava indo para um lugar um pouco diferente do que o que efetivamente você queria. Então, você para analisar, não, o que eu efetivamente queria entregar não é o que está acontecendo. Vamos reposicionar, então você faz rebranding, e é um processo que dá muito certo, porque, de certo modo, você está com uma experiência que não é muito boa, é ruim, mas ela serve muito de adubo para você ir para o lugar certo, né? Então, você já sabe para onde você não quer ir, é mais fácil achar o caminho para onde você quer ir. E quebrando mais um tabu com relação à mentalidade do empresário, é que o empresário, ele olha o grande e fala, não, mas é mais fácil para o grande e para mim é mais difícil. Não é. O maior, né, a empresa grande, ela vai investir um caminhão de dinheiro para fazer pesquisa, para revalidar, né, e validar a ideia, o plano. Então, é um gasto muito grande nisso até colocar no mercado. O pequeno, que é a maioria, consegue fazer essa validação muito mais rápido, investindo muito menos do que o grande. O grande, para validar, ele tem que gastar muito mais. Então, a gente precisa parar com essa mentalidade pequena, que muitas vezes o investidor fica lá preso naquela pedra ali, porque não é isso. Então, mude esse pensamento. Né? E eu acho legal você falar, Leila, de um guia prático, dicas, né, do dia a dia que as pessoas podem investir na sua marca. Bom, o básico, você precisa ter uma cara, então você precisa... Bom, o básico é você ter um pequeno plano, né, que é o plano do brand. Então, defina, pelo menos se você não sabe exatamente o que você quer, risca as coisas que você não quer. Não quero transmitir, né, essa sensação, não quero ter custos altos, é uma coisa para você ter no seu plano, né? Então, para você saber como focar os próximos. O segundo, quase junto com o primeiro, você precisa ter uma cara. Então, você vai ter que ter logotipo e identidade visual. Você precisa de todas as peças de identidade visual de primeira? Não. Mas você precisa saber mais ou menos qual seria o seu pacote de peças ideal. Então, para uma empresa que tem contato direto com o público mesmo, você vai precisar ali de uma coisa próxima de embalagem ou de uma entrega, por exemplo, aqui é um bar, tem a marca, etc., guardanapo, marca na mesa, cardápio. Então, é fachada, com certeza, se é um local físico e tal. Se é um serviço, um produto digital, você não vai precisar chegar em embalagem. Você faz todas as entregas digitais, então você tem que criar uma embalagem digital. Então, como é que você entrega a sua apresentação de serviços, a sua proposta comercial? Ela precisa ter uma carinha identificável. Esse é o básico do básico. Aí você tem que escolher alguns canais para divulgação, que aí pode envolver redes sociais, pode envolver e-mail marketing, pedidos de indicação,
Pode envolver também algum outro material impresso, dependendo do negócio. Você pode ter cartões, você pode ter efetivamente folhetos, né, alguma coisa impressa. E pense nas ações de conclusão da sua venda. Então, como é que você fecha efetivamente a sua venda? Entreguei, manda um e-mail só? Vamos criar uma carinha, um documentinho mais com cara de entrega, e um pouquinho de pós-venda. Então, o que você faz? Você faz alguma pesquisa depois, você manda cartão de aniversário, você tem negócios que fazem sentido, tem negócios que não. Mas, assim, esse enxoval mínimo mapeia os pontos de contato que você tem com o seu cliente, né? Antes dele te conhecer, quando ele te conhece, quando ele compra e um pouquinho depois da compra, e cria as peças e a comunicação que você precisa mínima para que esses pontos de contato estejam sempre com a sua marca reconhecida. Depois, obviamente, você vai passar pela segunda rodada para incrementar e melhorar. Então, assim, aqui eu fazia muito simples, vou fazer uma peça melhor. Ou eu vou criar mais peças para o mesmo momento, né? O momento específico da venda. Eu só estava falando com ele pelo telefone. E o que eu posso fazer para que eu crie mais ponto de contato com a minha marca em evidência, com a minha personalidade entregue junto, a personalidade da empresa. Então, eu sou uma empresa muito próxima dos clientes, então é legal que seja o cartão escrito à mão, é legal que seja uma ligação pessoal mesmo e tal. Então, isso é uma coisa. Mas não, sei lá, eu posso ter um serviço que não é tão pessoal, né? Eu vendo caixas de fósforo. Então, qual que é, então, a relação? Eu preciso entender qual que é a relação da compra do meu cliente com esse meu produto e ver o que é, porque aí também é demais, também peca contra, né? Você querer ficar amigo do cara que compra o fósforo não faz muito sentido. Mas, então, o que eu posso entregar melhor? Faz pesquisa, né? Faz pequenas pesquisas que sejam. Mas as pessoas estão reclamando que os palitos quebram muito. Então Então eu preciso mexer na matéria-prima para que a percepção da minha entrega do produto seja melhor, né? E lembrar uma coisa extremamente básica lá atrás, né? Que o que mantém tudo isso, que você precisa fazer, o branding, etc., é o princípio do marketing. Então, preço, praça, produto. Então, às vezes, você precisa mexer no produto. Você precisa mexer efetivamente, dar uma melhoradinha no que você efetivamente entrega, né? Então, é isso, fazer essa visãozinha. A lição de casa mapeia os pontos de contato com o cliente e aí você vê quais peças seriam interessantes ter naqueles pontos. Faz o mínimo da primeira vez e depois faz uma segunda rodada. Uma repaginada. Isso daí que você falou também, tem 2 pontos que eu gostaria de falar. Quando você fala, né, cria uma identidade visual, as pessoas acham que é só fazer um desenho, e não é. Tem uma tipologia certa para o seu segmento, tem estudo de cores, por isso que é imprescindível você contratar um designer especializado em marcas. Não é o designer da gráfica que vai imprimir o seu panfleto. É totalmente diferente. Ele vai falar que faz a sua marca? Ele vai falar que faz. Mas ele não é o profissional mais adequado para fazer a essência da sua marca, né? Então, eu vejo muito erro nisso, que as pessoas querem ir atrás de preço, elas nem sabem que tipo de profissional faz aquele material. E outra coisa que você deu o exemplo da caixa de fósforo, nossa, fica meio intangível pensar como que eu vou fazer relacionamento com o público, já que eu não posso me relacionar com o consumidor final que foi lá e comprou uma caixa de fósforo. Mas eu posso fazer relacionamento com mercados que utilizem fósforo. Então, vamos falar das churrascarias, vamos falar quem que usa, né, o fósforo no dia a dia. Vamos falar com esse tipo de mercado. Então, é fundamental a gente pensar também na persona. Não adianta sair atirando para qualquer pessoa, porque fala, olha, né, um dia ela vai comprar fósforo. Não. Vamos falar com o público certo e vamos entender quem são, principalmente, os públicos que a gente não quer falar. Então, não tem sentido nenhum eu fazer campanhas para adolescentes, para crianças, porque é fósforo, né? Então, vamos falar com outro tipo de mercado. Eu vou trazer aqui o meu próprio exemplo, porque por trabalhar com consultoria, é muito comum os consultores, terapeutas e vários desses serviços, eles usarem o próprio nome
como o nome do negócio. E tá tudo bem, eu acho que tem casos e tem casos. E aí é onde entra o nosso trabalho. Mas o meu caso, eu sabia exatamente aonde eu podia fazer a diferença no negócio para os outros empresários. E usar o meu nome como o nome do negócio não fazia o menor sentido, porque se eu quero fazer e eu sei que eu faço a diferença, eu não posso ser igual aos outros. Já começa por aí. Por que eu vou fazer igual aos outros, que é usar o nome? É uma coisa muito simples, pequena, mas que faz a diferença. Se eu sei que eu tenho algo diferenciado para entregar, por que eu vou fazer igual a todo mundo? Já começa por aí. Então, eu fiz esse trabalho, coloquei para uma empresa especializada no que a gente chama de naming, para definir o nome do negócio, com base em informações, ou seja, tem toda uma estrutura para levar. Quando eu levei a esse profissional, foi muito rápido fazer a definição do nome Relive, tem todo um contexto por trás. E eu sei que muitas vezes alguns entram e falam assim, nossa, mas você faz um trabalho diferente. Sim, começa por aí, é um trabalho diferente. Então eu já consigo impactar logo de cara. É uma pequena mudança, mas a gente tem que ter esse olhar, porque senão, de novo, você cai na vala comum, que é fazer igual a todo mundo. A área da advocacia, a área médica, muitas vezes, a área dos terapeutas, coach, consultores, todo mundo usa o nome. Você quer mostrar a sua diferença? Como? Exato, e a primeira impressão é a que fica. Então, né, a marca é a primeira coisa que a pessoa vê, você precisa investir um pouquinho nisso. E aquela coisa, quando você está montando o seu negócio, você quer pôr o nome que você acha bonitinho, você quer escolher o desenho do logo que você acha bonitinho, ou porque o primo do seu amigo fez, né? Então ele fez de graça, mas ele estava estudando, ele já trabalha nisso, enfim, e não tem um estudo, não tem um aprofundamento com o mercado que quer consumir o seu produto, o seu serviço. Então, por isso que eu falo sempre para procurar um profissional específico de naming, específico de identidade visual, porque é a roupa da sua empresa que vai para frente. E agora a gente tem um sobrinho piorado, que é IA. No último mês eu recebi exatamente 3 clientes que estão abrindo negócio, que já chegaram com a marca pronta, que fizeram na IA e que era, vamos usar uma palavra delicada, era péssima. Porque o que acontece? A IA vai te entregar coisas muito similares e muito senso comum. O desenho era muito óbvio, parecia um clipart. Então, e vai te entregar um desenho, gente, não é marca. Desenho não é marca, não é identidade visual. E não é vetorizado, que é outro problema, né? É um desenho mesmo, é uma imagem. Então, para você usar isso para fazer recorte de vinil, para colocar numa fachada, para um dia fazer um brinde, um chaveiro recortado, qualquer outra coisa, ou ter que imprimir muito grande, aquela imagem do ChatGPT não funciona, não é suficiente. E assim, sem brincadeira, mês passado 3 clientes novos chegaram, eu já tenho a marca, eu fiz com IA. Ótimo. Obrigada, né? Meu retrabalho, né? Ou meu milagre em cima do que está ruim. E aí, quando você fala exatamente disso, de vetorizado, existe um processo. Você precisa levar essa imagem, né, esse desenho, para uma gráfica. Você precisa imprimir, você precisa mandar para uma imprensa. Então, a qualidade precisa ser outra, né, Francisco? Você precisa fazer 1000 coisas com esse desenho, né? Que, na verdade, não é um desenho, é uma marca, é a sua empresa. A gente tem um manual de marca que fala, né, do estudo de persona, o estudo de tipografia, de cor, de aplicação. Então, a sua essência, a sua cartilha. Você vai levar aquele material para qualquer profissional que você contratar. Então, vamos supor que hoje contrata o trabalho da trupe, né? Mas amanhã ela não quer mais contratar a trupe, quer contratar outro no serviço de agência. Ele vai pegar essa cartilha e vai colocar na mão desse outro profissional
e vai falar, minha marca é essa, minha identidade está aqui traçada dessa forma para ser aplicada num tecido, num material digital. Tem N formas de você usar esse manual de marca. Porque aí você trocou de fornecedor, mas você continua com a identidade, né? Existe uma consistência na comunicação. Precisa seguir o manual de marca e ele precisa existir. Com o IA não está muito bem feito. E o posicionamento que ajuda muito os profissionais dessa área, como a Thaís, como a Leila também, designers e tudo, é justamente entregar para vocês essa informação já redonda e vocês vão poder conduzir o trabalho sem ter vai e volta, né? Porque o trabalho que não tem um posicionamento vai chegar até a Leila, eu quero fazer o meu site. Tá, como que você quer? Não sei. Exato. Não, e a pior parte, na verdade, é quando o cliente não aprova um material e aí você fala, o que você não aprovou? Não sei. Porque como ele não tem direcionamento de branding, como ele não sabe exatamente o que ele pretende encontrar lá no final, ele só tem uma percepção pessoal de não gostar. E às vezes, não gostar não quer dizer que está errado, porque eu tenho um exemplo de um cliente de escolas técnicas que ele é classe A e etc. E a comunicação dele é para classe C e D. Então, ele não tem que gostar das peças, porque, obviamente, que o que ele gosta de comunicação é outro nível de comunicação, é mais clean, né? É público mais alto. Mas o público que compra dele precisa se identificar com a comunicação. Então, meio que a gente piora o design em alguns sentidos, porque assim, às vezes é poluído, é colorido demais, etc., mas é porque se comunica com a classe que vai comprar. Né? Então, não é agradar o dono, porque o dono pode ter um perfil Diferente. completamente diferente. A marca da Publicar existe há 20 anos. Eu fiz uma única vez, mas eu fiz com o profissional certo, que entende de marca. Então, é muito da economia também de tempo, né, de dinheiro, de investimento e principalmente, né, de atualização com o mercado, porque é uma marca que está atual até hoje e foi feita 20 anos atrás. As cores que foram escolhidas já eram modernas e continuam modernas. Então tem que ter isso em mente também, não necessariamente aquele profissional que você vai contratar é caro. Não, é caro comparado a quê? Né? Se a sua marca for ficar atual por 20 anos, ficou barato, né? Do que você ficar toda hora repaginando para acompanhar as tendências do mercado. Tendência de mercado, trend, etc., é o que a gente mais vê e eu acho que para quem está começando, ele tem dois caminhos. Seguir fazendo e depois faz o reposicionamento e é só uma decisão, tá tudo bem, não tem certo e não tem errado. O certo, vamos dizer que, faça já certo desde o princípio, que é contratar uma empresa já para fazer essas definições antes e você não ter retrabalho. Mas a gente entende que a maioria vai fazendo e depois vai ter que, em algum momento, parar e rever tudo. Isso, às vezes, dá muito mais trabalho de fazer. Mas é isso, tá tudo bem. Se for o seu caso de olhar, reavaliar, redefinir qual é o caminho, qual é o meu diferencial, onde eu vou fazer a diferença no outro. A minha comunicação, muitas vezes, eu vou precisar realmente mudar tudo. E muita gente vai estranhar, e muita gente vai sair do teu perfil porque você mudou tudo. Mas você está direcionando para o lugar certo. Vocês querem complementar com mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou de todos os pontos, né? Não, acho que passamos por vários pontos. Acho que tem que ver se alguém tem alguma dúvida específica. Alguém quer comentar alguma coisa, algum ponto que a gente falou? Sandra? Tudo bem? Marco? Só. Marco, eu queria que você falasse de tudo isso que a gente está falando quando você aplica para vendas. O que você enxerga na parte de vendas? A marca é essencial, a marca é o cartão de visita da empresa. E tudo isso que vocês falaram, aliás, uma aula aqui, é a identidade da empresa que vai levar ao produto, certo? E tem que ter coerência. E não pode ser feito no chat GPT, pelo amor de Deus.
tem que contratar um profissional. Como eu sou palestrante e o produto sou eu, Marco Ebling, eu contratei um profissional. E o meu nome é o meu produto. E o palette de cores, tudo com vetor, como vocês falaram, para ter qualidade. Fiz um cartão de visita bem diferenciado. Então isso é importantíssimo. A marca é tudo, é o cartão de visita. E as pessoas têm que se preocupar com isso. Interessante que você colocou sobre o cliente não gostar de alguma coisa que lhe é apresentado. E aí eu já vi situações assim. Como eu fui gestor de concessionário de veículo, eu muitas vezes aprovava, a maioria das vezes eu aprovava todo o marketing da campanha, certo? E muitas vezes eu não gostava, mas aí eu tive também que aprender isso. Muitas vezes, ao meu olhar, aquela maneira de ser produzido ali, todo o contexto do marketing, mas não era para mim, tinha que atingir o público certo. Isso é importante. Agora, contrate um profissional específico para aquilo, porque a marca é tudo. Essas marcas aí que nem você falou, Érica, são centenárias, né? Mesmo logomarca, mesmo logotipo, né? Há anos, e isso é importantíssimo. Marca tem que ser feita por profissionais, e é o cartão de visita. É isso aí. Isso aí. Parabéns aí por todo o contexto. Obrigada, muito bom. Pessoal, alguém mais quer contribuir com alguma coisa? Marcelino? Bom, como o Marcos falou, realmente foi uma aula. Eu acho que o ponto mais importante é que as empresas elas não enxergam o marketing, o investimento, né, como investimento, e sim como custo. E muitas vezes, né, a gente vê aí o caminho mais rápido e mais barato não é o melhor. Né? Então, assim, os pequenos, os novos empreendedores, quem é autônomo, tem que olhar para o marketing de uma forma diferente. Não tem que usar a inteligência artificial a seu favor, mas não é para tudo. Então, sim, coloque isso como investimento, né? Ou para a criação do logo, para criação de um design, para o site. É diferente ter um social media, é diferente ter uma agência de marketing, né? Então, sim, isso faz total diferença e isso vai trazer um retorno. Por ser um investimento, ele traz um retorno, ele não vai ser um custo aí para a empresa. Então, parabéns. Obrigada. E a gente queria agradecer, então, todo mundo que participou. Obrigada. Thaís, explica aí pra gente como é que faz para ver esse conteúdo depois. No @publicarcomuniques no Instagram, tem um link lá na bio do YouTube. A gente vai colocar esse conteúdo também gravado. Os outros episódios também estão no YouTube. A Leila é da Trupe Digital, a Érica é da Relive, o Publicar, e a gente tem o patrocínio aqui da Marquesan Seguros, né, André? Queria que você falasse 2 minutinhos aí da Marquesan, por favor. Obrigado, Thaís. Essa questão de marca, né, pelo menos na minha empresa, foi uma coisa que eu sempre tive muito definido. Né? Então, quando eu pensei em abrir a corretora, eu já tinha na minha cabeça aquilo que eu queria. Né? Então, eu associei aquilo que eu queria com aquilo que eu era naquele momento. E aí foi onde eu fundei, né, a Marquesan Seguros, onde o meu logotipo ele representa exatamente os meus valores. Né? Então, por exemplo, nas minhas letras, né, como vocês podem ver em cima da mesa, tem o Marquesan Seguros, onde há o vermelho nele. Né? E algumas pessoas já me perguntaram, mas por que o vermelho? O que o vermelho tem a ver? Né? O vermelho ele representa exatamente a dificuldade que eu tive para chegar até aqui. Então, quando eu olho para o vermelho da minha marca, eu vejo toda a minha trajetória, porque eu não herdei nada de ninguém. Ninguém chegou e entregou alguma coisa pronta para mim. Então, o vermelho, ele associa exatamente essa dificuldade. Entendeu? Então, toda vez que eu olho para o vermelho, eu relembro a minha história, eu relembro o meu passado, eu relembro as dificuldades que eu tive como empreendedor pequeno, entendeu? Sem ajuda, navegando num mar onde você não tem ajuda de ninguém, o governo não te favorece, o mercado não te favorece, então esse vermelho simboliza isso.
Na minha marca também há o branco e o azul, né? Esse branco é exatamente a transparência que eu tenho que ter nas minhas relações. Então, o branco, ele simboliza exatamente a transparência que eu tenho que ter com o meu cliente, com os meus colaboradores, com os meus fornecedores, com as empresas que trabalham comigo. Então, esse branco é essa transparência. Ele tem que ser imaculado, porque a partir do momento que eu não for ético nas minhas ações, esse branco fica manchado. Então, quando eu olho para o branco, ele me remete isso. E o azul, né, dentro também do que eu faço, para acabar aqui os 2 minutos, né, ele simboliza o céu. Por quê? Porque o céu é o limite. E eu, como corretor de seguros, a minha empresa, ela tem condições de atender todos os perfis de clientes. Ela tem condições de atender todos os segmentos de seguro. Então, desde o seguro do automóvel, o plano de saúde, o consórcio, o seguro de um simples aparelho de celular, até de uma aeronave, que representa exatamente o quê? O céu. Então, eu acho que, mesmo não tendo, talvez, naquele momento, quando eu fundei a empresa, não tendo esse trabalho maravilhoso que vocês executam, eu acho que, sem querer, eu acertei, né? Mas eu acho que também, da mesma forma, existem outros profissionais que precisam realmente de ajuda. É um mercado ainda muito complexo, né? Porque cada ano inventa-se uma palavra diferente e a gente não consegue acompanhar isso, né? Uma hora é brand, outra hora é isso, outra hora é aquilo, mas num todo a gente precisa desse apoio de vocês. Então esse trabalho que o Marketing na Mesa desenvolve, trazendo pessoas do mercado, né, como a Leila, como a nossa querida, que eu não gravei o nome dela, a Érica, né, que são pessoas com excelência naquilo que fazem, ela vai colaborar exatamente para que o pequeno empreendedor, porque eu acho que isso está voltado mais para o pequeno, né? Para o pequeno, para aquele cara que está começando agora, que não sabe como criar essa identidade tão importante que é para a marca. Eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem e que o Marketing na Mesa tem feito tem dado um direcionamento aí que todo mundo vai conseguir ter acesso, não somente às informações, mas acesso aos profissionais adequados de cada área. Gente, obrigada pela presença de vocês, obrigada por compartilhar a experiência também que vocês têm no mercado. E no @publicarcomuniques a gente vai soltando a programação. Então a gente tem encontros tanto presenciais, né, que é aqui no Bar do Aroa, quanto os online. Então o Paulo já participou de todos, né, Paulo? Então sejam bem-vindos para participarem dos próximos também. A gente sempre traz um tema ligado à comunicação, marketing e vendas. Obrigada, gente.